Bom, vou fazer você entender o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e como isso pode impactar nos seus investimentos. Então fica até o final do vídeo, porque vai ser um vídeo curto, direto ao ponto, que você vai entender o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Primeiro, que é uma briga antiga entre capitalismo e socialismo, entre os Estados Unidos e a Rússia, a antiga União Soviética. Tá? Isso é o principal fator que você precisa entender. Estão resgatando uma briga muito antiga, desde a Guerra Fria, e eu vou te explicar tudo detalhadamente. Antes de entrar no conteúdo, eu vou pedir para você me seguir lá no Instagram, Diego Branovich. Chega lá, já me manda uma mensagem no direct, consome os meus conteúdos lá do destaque e também entra para o meu grupo de estudos, onde eu falo basicamente sobre criptomoedas, Bitcoin e toda essa revolução que está acontecendo no sistema monetário mundial. Fechou? Não deixa de me seguir, Diego Branovich. Bom, vamos lá. Tudo começa, galera. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme do Pearl Harbor, que conta a história do ataque do Japão lá na ilha de Oahu, lá no Havaí, nos Estados Unidos, certo? Esse filme é fantástico, conta toda a história e a partir daí, né, em 1941, quando ocorreu esse ataque, foi que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. E lá em 1945, ou seja, 4 anos depois, os Estados Unidos, para provar para o mundo, principalmente para a União Soviética, de que ele tinha poder, de que ele tinha armamento, ele soltou ali uma bomba na cidade de Hiroshima, lá no Japão, a primeira bomba nuclear, ok? E depois, 3 dias depois, porque o Japão não se rendeu, ele soltou a segunda bomba lá em Nagasaki. Você deve lembrar de Hiroshima e Nagasaki, é muito famoso. Então, só para você já ir sentindo como que é um negócio que eu estou resgatando e essa briga deles, eles estão resgatando de muitos e muitos anos atrás. Aí só para trazer, contextualizar, a Lizzie Meitner, né, tem até um documentário famoso sobre ela que trouxe estudou a radioatividade, a fissão nuclear e inclusive ela foi convidada pelos Estados Unidos, né, para participar da bomba nuclear. Ela não aceitou, mas ela foi uma das responsáveis por desenvolver a tecnologia da bomba nuclear. Eu achei que era pertinente trazer aqui, mas enfim. Aí quando começou, né, depois que saiu, enfim, acabou a Guerra Mundial, principalmente depois dessas bombas nucleares, que o mundo meio que se acalmou, começou a Guerra Fria. Né? E com o final da Segunda Guerra Mundial, vários países do mundo inteiro, principalmente países europeus, ficaram totalmente falidos, sem dinheiro. E os Estados Unidos, com muito dinheiro, criou um plano chamado Plano Marshall, onde, até na figurinha aí está dizendo, ele emprestava dinheiro com muito pouco juros ou com juros zero mesmo, emprestando para esses países europeus, Inglaterra, França, entre vários outros países, para esses países saírem da pindaíba depois de terem sofrido o que sofreram com a Segunda Guerra Mundial, certo? E também nesse período se criou o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que também é um fundo que ajuda os países que estão enfrentando alguma dificuldade econômica, e também a criação do Banco Mundial, que também serve como um banco mundial para ajudar países que estão em situação econômica ruim, tá bom? Também nesse período, os Estados Unidos se aproveitou de toda essa situação, esse caos econômico, e criou o Bretton Woods, que foi um acordo econômico entre vários países, onde o dólar seria a moeda referência mundial. Os países eles não teriam que ter mais ouro, né? Aqui ainda tinha que ter o lastro em ouro, mas você tinha que ter o dólar seria a sua moeda de referência mundial, ok? E também se criou nesse período, galera, uma coisa que se chamava Comecon, ou seja, Conselho de Assistência Econômica Mútua. Era parecido com o Plano Marshall que os Estados Unidos criou para ajudar alguns países europeus. A União Soviética olhou para esse Plano Marshall e falou, pô, vou criar o nosso plano, e criou o Comecon, que é esse conselho econômico para ajudar esses países. Então, União Soviética, Bulgária, Alemanha Oriental, a Hungria, a Polônia, a Romênia, países do leste europeu. Então tudo foi criando essa rivalidade entre Estados Unidos e a Rússia. Então aqui eu trago, né, essa briga entre o capitalismo e o socialismo. Então o plano Marshall contra o plano Comecon. Era o tempo inteiro a União Soviética tentando de alguma forma provocar ou guerrear contra os Estados Unidos.
E aí também se criou a OTAN, que é uma organização de vários países capitalistas para formar armamentos mesmo, armamentos de guerra, para combater, em caso de necessidade, outros países que sejam contra a OTAN. Então, normalmente, países socialistas. É um mundo dividido entre capital e o social. E aí, naquela época, se criou o Pacto de Varsóvia, principalmente iniciado pela União Soviética, onde países socialistas se juntaram também para ter ali os seus soldados, seus armamentos, seu equipamento de guerra para combater com países capitalistas que, por hora, pudessem combater países socialistas. Tá? Então se criou dois principais pactos, né? A OTAN, que a gente pode chamar de NATO, né? Países capitalistas, e os países socialistas com o Pacto de Varsóvia. Então se formaram esses dois pactos. E depois vocês vão ver que o Pacto de Varsóvia ele não existe mais e atualmente só existe a OTAN, que são esses países capitalistas. Mas depois eu vou entrar mais no detalhe sobre isso. Fica aí no vídeo. Olha que é muito importante você entender o que está acontecendo. E aí, a Guerra Fria, né, deu início, de fato, em 1947, que foi basicamente, pessoal, uma guerra que não aconteceu uma guerra de fato, mas foi uma guerra muito geopolítica, de conquista de poderes, de olha, eu tenho um armamento melhor que o seu, eu estou conquistando mais tecnologia que você. Tudo foi essa guerra mais intelectual, digamos assim, entre Estados Unidos e a União Soviética, ok? E aí, em agosto de 2020, faz pouco tempo, né, a Rússia soltou um vídeo na internet mostrando que lá naquela época, né, naquela época que eu estou apresentando para vocês da Guerra Fria, a União Soviética testou uma bomba que eles chamaram de bomba Czar, né, bomba Czar, que ela tem 3.000 vezes mais poder do que a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Então, você vê, se naquela época a União Soviética já tinha uma bomba nesse calibre, você imagina agora, em 2022, o tamanho da tecnologia que a Rússia não tem em mãos e ela pode utilizar a qualquer momento contra os Estados Unidos ou contra alguns países que venham a se opor a ela, né? Então, sempre começou essa disputa lá naquela época. Então, a Rússia mandou o primeiro satélite, que foi o satélite Sputnik, para o espaço. Ela mandou o primeiro homem para o espaço, que foi Yuri Gagarin. Ela mandou a cachorra Laika. Foram acontecimentos históricos, né? E aí, os Estados Unidos, para não ficar por baixo, criou a NASA, que é uma organização governamental interplanetária para você estudar o espaço, né? E aí ela já mandou lá, fincou a bandeira dos Estados Unidos, é o único país do mundo que tem uma bandeira fincada na Lua. Isso demonstrou para o mundo um poder, né, um marketing mundial muito importante para os Estados Unidos. E aí se dividiu o mundo em dois, né, na Guerra Fria. Então você teve o Ocidente e você teve o Oriente. Então o Ocidente são países que se aliaram ao capitalismo, né, aos Estados Unidos, e o Ocidente e o Oriente que se aliaram ao socialismo, à União Soviética, que principalmente, isso é importante, países do leste europeu. Então o mundo se dividiu basicamente em dois. E quem trouxe um símbolo muito forte para essa divisão mundial entre capitalismo e socialismo foi o Muro de Berlim, onde ele começou a ser erguido em 13 de agosto de 71. Então basicamente você morava lá na Alemanha e é como se você mora aí no seu bairro, sei lá, 2 bairros para cima aí do seu bairro, simplesmente da noite para o dia o governo vai lá e constrói um muro que você não pode adentrar, você não pode visitar a sua família que mora no outro bairro, um amigo, nada. E esse muro, ele ficou erguido, galera, por 28 anos. 28 anos você não poderia passar. Quem tentava ultrapassar o muro era literalmente metralhado, tá? Você era metralhado. Era assim, era literalmente um muro que dividia o socialismo e o capitalismo, né? O Ocidente e o Oriente, tá? Então, basicamente, a Alemanha ficou dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, administrada por esses países que vocês estão vendo na esquerda, tá? E até hoje eu trago, atualmente, depois de anos, né? Você vê aqui o mapa, depois de anos, como que ficou a diferença de empresas que ficaram do lado capitalista, que foram criadas do lado do Ocidente,
e empresas que ficaram do lado do Oriente. Aqui no mapa você já vê como que essa parte da história do socialismo e da União Soviética fizeram mal, né, para a Alemanha, porque você vê do lado direito pouquíssimas empresas e do lado esquerdo várias empresas instaladas, gerando prosperidade, gerando possibilidades de emprego para milhões de pessoas, enfim. Aqui você já vê como que fica essa divisão clara, né, de geração de riqueza e valor para as pessoas, né. E um filme que eu assisti, indico muito para vocês, fatos verídicos, chama Os Ventos da Liberdade, uma família que morava no lado socialista da União Soviética, que é o lado oriental. Eles desenvolveram um balão, tá? E tudo escondido ali do governo, e eles literalmente construíram um balão, enfiaram toda a família dentro e foram para o lado do Ocidente, para o lado do capitalismo, né, da Alemanha capitalista. É um filme muito emocionante que eu indico para vocês verem a tensão que era aquela época, como que era você viver no lado socialista e como eles comemoraram por ir para o lado capitalista. Cara, assiste, até hoje esse balão existe, tá em um museu lá na Alemanha, cara, sensacional. E aí veio a morte de Stalin em 53, né, então, que era esse maluco, né, que ficou aí por muitos anos aí na União Soviética, e depois quem assumiu foi o Khrushchev, aí não sei como se fala o nome desse cara, mas esse cara ele trouxe um pouco mais de paz, assim, para o fim da União Soviética, né, depois que o Stalin morreu, começou a vir o fim da União Soviética, esse cara começou a trazer um pouco mais de paz, mas ele começou a conversar um pouco melhor com os Estados Unidos, mas também expôs como ele deu voz ao povo, né, russo, o povo soviético, esse povo começou a declarar um monte de coisas que eram escondidas, que naquela época não tinha muito acesso à informação, as pessoas não ficavam sabendo de muita coisa que acontecia, e veio à tona principalmente o horror de Gulag soviético, que eram centros de concentração, que a União Soviética literalmente ela forçava as pessoas a produzirem nos campos, né? Então a gente basicamente recuou para o feudalismo nessa época, onde o governo literalmente obrigava as pessoas a produzirem porque já não tinha mais nenhum estímulo econômico na União Soviética, porque eles acabaram com a economia e você não tinha estímulo econômico, as pessoas não tinham vontade de acordar, eu vou empreender, não tinha isso, né? Porque você literalmente foi deteriorando a economia e o estímulo a que as pessoas criassem negócios prósperos que pudessem ajudar outras pessoas. Você tinha que criar literalmente centro de concentração para forçar as pessoas a produzirem, porque senão literalmente seu país não tinha nada para oferecer de comida para as pessoas. É um negócio meio bizarro. E aí por isso que chamou aqui horror de Gulag soviético, né? E aí você teve uma importante, que foi a crise dos mísseis, né? Então a Fidel, né, Fidel Castro, Cuba se uniu com a União Soviética, principalmente a União Soviética enfiou muito dinheiro em Cuba por muitos anos, sustentando esse país também com essa ideologia socialista, né? E tem uma imagem emblemática que é um míssil lá no centro de Havana, em Cuba, e aí os Estados Unidos, quando viu essa imagem, falou, cara, vocês têm que tirar o míssil de vocês daí, porque senão a gente vai entrar em guerra. Só que aí eles falaram, bom, então vocês... E Cuba fica muito perto, né, dos Estados Unidos ali, para quem não sabe, fica muito perto, então para você lançar um míssil ali para os Estados Unidos, Miami, Nova York, enfim, São Francisco, Washington, enfim, estava muito próximo, né, essa aliança entre a União Soviética e Cuba. E aí a própria Cuba e a própria União Soviética falaram, tá bom, Estados Unidos, mas assim, vocês têm que tirar os mísseis de vocês que estão na Turquia, nós não somos bobos, né? E aí principalmente você vê que a Turquia está muito próximo de Moscou ali da Rússia, eles falam, cara, é tudo um jogo de war aqui, estratégia, então vocês tiram ali o míssil de vocês que a gente vai tirar o nosso armamento daqui. Então ficou uma guerra geopolítica muito antiga, galera. E aí o fim da União Soviética, né, entrou o Gorbachev aí em 92, que trouxe mais paz ainda, que aí já virou a Rússia mesmo, saiu a União Soviética, mas o que aconteceu, né? Como eu falei para vocês, o Pacto de Varsóvia, ele faliu, né? Não existe mais há muitos anos, só que a OTAN
não deixou de existir, galera. Então esses países, a OTAN só foi ganhando cada vez mais força de países que foram se juntando a ela. E naquela época se foi feito um acordo de cavalheiros de que a União Soviética falou: OTAN, beleza, você está aí e tal, eu só peço para vocês nunca incluírem países do leste europeu. Nunca insiram, porque senão nós vamos ter problema com vocês. E eles começaram a inserir, galera. Eles começaram a inserir vários países do leste europeu. E aí, qual que é o BO? Eles começaram a namorar a Ucrânia, que é um país do leste europeu que faz divisa com a Rússia. E o Putin olhou para essa situação toda, isso está acontecendo há uns 2 anos já, tá? Ele falou, gente, a gente tem uma história com a Ucrânia, né? A Kiev foi uma das capitais aí que a gente conquistou lá na União Soviética, então a gente tem toda uma questão histórica, política com a Ucrânia, a gente recém invadiu a Crimeia lá, acho que foi em 2014, então assim, não mexam com esse país, porque esse país faz divisa com o nosso país, a Rússia, e eu não quero que vocês tenham instalações militares num país que faz divisa com a gente. Por isso que as questões estratégicas, eu confio nos Estados Unidos, mas eu também não confio tanto. Então assim, não se envolvam com a Ucrânia, beleza? Então até o Putin, numa entrevista com Oliver Stone, aquele cineasta, ele fala nessa entrevista, ele fala... Oliver, é o seguinte, imagina que eu coloco uma base militar lá em Cuba de novo, ou no México, os Estados Unidos não ia ficar confortável, então nós não estamos confortáveis. E aí, galera, tem muito interesse, né? Primeiro, a Ucrânia ele tem muitos gasodutos, né? Então passa muito gás, muito petróleo, então tem toda uma questão petrolífera aqui também, de financeira gigantesca, bilionária, trilionária, que é do interesse russo também, né, de também querer ter um país como esse nas suas mãos para poder ter toda essa fonte aí de passagem de tubulação para a Europa, e outra, se os Estados Unidos coloca, sei lá, entra dentro da Ucrânia, será que os Estados Unidos vai querer tomar a Ucrânia para si? Sei lá, né? É uma coisa meio complicada, né? E aí a Rússia fica, não, mas espera aí, eu tenho todos uns gasodutos que passam por aqui, que eu abasteço a Europa, tem toda uma questão histórica, tem toda essa questão de eu não querer que vocês tenham mísseis aqui perto de mim, eu não quero. Então, assim, nós vamos colocar soldado aqui na fronteira da Ucrânia e a coisa vai ficar tensa. Então tem toda uma questão aí desses gasodutos também, tá? E aí tem uma outra questão também, que os Estados Unidos, junto com vários outros países, eles têm uma plataforma, né, eu não sei se é um banco, uma plataforma que se chama SWIFT. Esse SWIFT é uma plataforma que você faz transações trilionárias, bilionárias com muita segurança. E a Rússia ela participa dessa plataforma. E aí, uma das ameaças, né, dos Estados Unidos, da OTAN, é tirar a Rússia dessa plataforma. E se isso acontecer, a Rússia vai perder muito dinheiro, tá? Então tem muita coisa em jogo por trás disso, tá, galera? E aí, assim, os soldados da Rússia estão na divisa, né? Tem várias imagens na internet que você consegue ver, e esse número não para de aumentar, acho que já está chegando perto de 250 mil soldados na divisa da Ucrânia. Literalmente, os caras estão é uma batalha naval mesmo, os caras estão montando um cenário de guerra mesmo, tá? E aí até a OTAN postou esses dias no site da OTAN, várias naves já na divisa também ali da Ucrânia, já preparadas, e hoje mesmo saiu uma notícia que jatos da OTAN interceptam aeronaves militares russas pelo 2º dia consecutivo. Então, assim, tá uma tensão muito grande, e o que isso pode afetar nas nossas vidas como investidor, ou a nossa vida aqui brasileira e tal? Primeiro que o petróleo, né, aqui a Petrobras e várias empresas do mundo, acho que praticamente todas, elas utilizam os seus preços na referência do barril de petróleo Brent. E esse barril de petróleo ele já estava subindo muito, né? Saiu de 60 dólares batendo 70, 80 dólares. É por isso que a nossa gasolina aqui no Brasil vem subindo, porque esse indicador aqui vem subindo e todas as empresas petrolíferas do mundo se baseiam principalmente nesse indicador. E ele subiu, disparou, saiu de 80 e já está em 92 e não para de subir porque justamente os preços futuros desse petróleo, o mundo está acreditando que vai acontecer mesmo um conflito. Imagina,
é um conflito histórico. A Rússia e os Estados Unidos, eles nunca entraram num conflito bélico assim, do jeito que está acontecendo. Se isso acontecer, vai ser um caos, assim, possivelmente a Terceira Guerra Mundial, na minha opinião. Posso estar falando besteira, mas eu acredito que esse barril de petróleo pode chegar a $100 ou mais, e aí vai colapsar tudo, porque o petróleo, combustível, gás natural, ele é meio que a base, na minha opinião, da cadeia econômica que alimenta várias outras cadeias econômicas. Então é uma bola de neve que você vai ter que ir aumentando várias outras coisas. Isso vai ter um impacto econômico mundial, e aqui no Brasil, ainda que a gente é um país subdesenvolvido, a gente vai sofrer muito se acontecer esse conflito bélico. Só para vocês terem uma ideia da inflação nos Estados Unidos, né? Lá em 79, que foi onde deu uma disparada lá, quase que 14, 15%, e agora aqui, ó, em 2021, subindo aí quase 6, 7,5%. Cara, não acontecia isso, acho que em muitos e muitos anos, aí, esse aumento de preços, essa inflação descontrolada nos Estados Unidos. Aí você imagina se acontece um conflito bélico, o quanto que isso não vai deixar a gente despreparado, né? E aí até trouxe aqui o gráfico das criptomoedas, que é o principal conteúdo que eu crio. Pô, Diego, o que pode acontecer, né? Cara, a gente já perdeu 1 trilhão e 200 em 3 meses, né? Perdemos 1 trilhão e 200. Se acontecer mesmo um conflito bélico nas próximas semanas, nos próximos meses, eu acho sim que o mercado cripto vai sofrer muito, mas no médio e longo prazo, eu acredito muito no Bitcoin, principalmente na proposta que ele tem de reserva de valor. Então acho que o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo? Então eu estou comprando o USDC, tá? Estou jogando em wallets para deixar lá a minha moeda em moeda forte em criptografia, né? Em criptomoedas. Estou aumentando o meu caixa e estou comprando um pouco de ouro também. Essa é a forma que eu vejo que eu posso, de repente, defender um pouco o meu patrimônio se acontecer um conflito bélico, um conflito histórico desse tamanho de 2 potências mundiais. Então, eu espero que não aconteça isso, mas vamos torcer aqui para ver o que vai acontecer, né, galera? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender esse conflito entre Rússia e Ucrânia. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu comentário. Se eu falei alguma bobagem, me desculpe, deixa no comentário qual a bobagem que eu falei e me segue lá no Instagram. E tamo junto, um abraço e tchau!